Bom dia, o meu nome é Eulália Ferreira, eu sou professora de História e hoje nós vamos trabalhar com atualidades, a parte a respeito dos BRICS, que está assim na ordem do dia. Nós vamos trabalhar uma meia hora a parte de teoria e depois vamos trabalhar as dúvidas de vocês, um pequeno intervalo e depois alguns exercícios já vinculados às questões que caem em provas de concurso. Bom, o conceito BRICS nasceu num relatório apresentado pelo Jim O'Neill. Ele é um grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e, em 2011, a África do Sul formalizou uma incorporação ao grupo. Atenção, porque há uma diferença entre a maneira que Brasil, Rússia, Índia e China formaram o grupo e a África do Sul. A África do Sul é a única que pediu uma incorporação ao grupo. O grupo ele é criado a partir de um relatório sobre o crescimento econômico mundial, elaborado pelo economista inglês Jim O'Neill em 2001, para o grupo financeiro Goldman Sachs, do qual ele é chefe de pesquisa desde exatamente 2001. Então, o termo ele é originário de 2001, de uma forma despretensiosa, né? Foi dentro de um relatório de economia, e o termo, podemos dizer que ele tem a ver com o que está acontecendo na arena internacional, e ele vingou como representativo desses países. Quais são os parâmetros para a criação desse termo, que o Jim O'Neill usou para a criação desse termo do BRICS? As taxas de crescimento, países com disponibilidade de recursos naturais variados em termos vegetais, em termos minerais, né? E quantitativo de população e território. São países que são chamados até países de baleias. O que se entende por países de baleias são países com uma enorme quantidade de território, um território, portanto, diferenciado em termos de recursos naturais, em termos de fronteira, acesso ao mar, acesso a rios navegáveis, enfim, pelo fato de serem países muito grandes, todos eles têm uma disponibilidade maior de variedade de recursos naturais, variedade de espaço geográfico, de fronteira, de meios de comunicação, de acesso a meios de comunicação, como os rios, mares, planície, planalto, etc. E tal. Então, o que une todos esses territórios? Quais são os pontos em comum, né, que deram as bases para a criação do termo? É uma economia, dentro de taxas de crescimento ali, uma economia que é razoavelmente estável e dentro de uma posição recente. São países que estão caminhando em direção a uma situação econômica cada vez mais estável. Uma situação política, aí não estamos discutindo se são democracias ou não, não estamos discutindo modelo político. Tá? Porque aí a China e a Rússia estariam de um lado, o Brasil, Índia estaria do outro, e a África do Sul ainda com uma situação bastante indefinível. Mas não estamos trabalhando essa questão, não é o parâmetro é uma situação política estável, independentemente do modelo político que é aplicado. Níveis de mão de obra em grande quantidade e em processo de qualificação crescente, tá? Níveis de produção e exportação em crescimento. Isso, a China é disparado aquela que tem o maior crescimento de níveis de exportação. Boas reservas de recursos minerais, aí especificamente minerais, dentro dessa questão de recursos naturais, né? A possibilidade de recursos em minério é um elemento em comum a todos esses países. Um produto interno bruto em crescimento e, no que se refere à população, índices sociais em processo de melhoria, diminuição, ainda que lenta,
das desigualdades sociais. São países que, historicamente, têm desigualdades sociais bastante significativas. Índia talvez seja aquele que é mais contundente, onde essas desigualdades sociais elas são mais contundentes em função da tradição da divisão social em castas. Mas como essa questão está sendo paulatinamente ultrapassada, a Índia, inclusive, a projeção é que a questão de castas, tirando a questão legal, né, porque juridicamente é proibido, mas não se pode modificar uma tradição, uma dada tradição com uma lei ou com um corpo jurídico. É preciso tempo para que esse corpo jurídico seja incorporado às tradições da população. Mas a tendência na Índia é que essa questão de castas seja resolvida, que ela seja modificada dentro da sociedade indiana. Portanto, é um processo lento, não é um processo rápido, mas podemos dizer que há uma diminuição das desigualdades sociais. Nós, no Brasil, nós estamos convivendo com isso, estamos convivendo com as camadas sociais C, D e E, tendo uma melhoria significativa das condições de vida, um acesso ao mercado consumidor. Então, é outro indicativo de que essas desigualdades sociais estão sendo ultrapassadas. Na África do Sul, o grande passo foi a eliminação do apartheid, foi o fim do apartheid, o fim da questão dos bantustões, da segregação étnica. Isso foi um ponto fundamental para o primeiro passo, pelo menos, no sentido de eliminação das desigualdades sociais. E um dos elementos que é considerado importante, que é um ponto comum entre esses países, nesse sentido de eliminação das desigualdades sociais, é o rápido e crescente acesso da população aos sistemas de comunicação, como, por exemplo, celulares, internet, né, e que isso quer dizer uma inclusão digital. Inclusive, vamos perceber, por exemplo, no Brasil, quando a gente fala em inscrição para o Enem, a inscrição para o Enem, ela se tornou completamente feita a partir da internet. Houve um momento em que ela era pela internet e em papel, através do correio, e atualmente é uma inscrição somente pela internet, e ela alcança o país inteiro. Isso foi feito em função de dados do IBGE, que determinam o quantitativo, ou estabelecem o quantitativo de população que tem acesso à internet, ou um acesso em casa, privado, ou através de um acesso por lan house, e isso permitiu com que que a inscrição para o Enem no Brasil inteiro seja feita somente pela internet. Os mercados de capitais desses países, desses BRICS, estão recebendo investimentos estrangeiros de várias partes do mundo, e há investimentos de empresas estrangeiras em diversos setores da economia, no setor primário, secundário e terciário. Tá? E aí, qual é a justificativa, juntando tudo isso, qual é a grande justificativa para essa denominação, né, dos BRICS, né, da junção, da criação dessa ideia de BRICS? São países com possibilidade de ultrapassar as chamadas potências centrais em por volta de 25 anos. Há aqueles que discordam de que seria em 25 anos. Há aqueles que estabelecem que será em 40 anos. Mas entre 25, as estimativas mais positivas, ou aquelas mais otimistas, é que esses países ultrapassarão as ditas potências centrais em 25 anos. As menos otimistas é que ultrapassarão as potências centrais. Quais seriam as potências centrais? Aqueles formadores do G7, né? Que esses BRICS ultrapassarão, então, o G7 em 40 anos. Então, as previsões são entre 25 e 40 anos, esses países ultrapassarão as potências centrais. E esses cálculos são feitos a partir da previsão de PIB desses países em estimativas de 2009 e de 2010. O PIB do Brasil foi estimulado em 2,21 trilhões de dólares em 2010, da Rússia
em 2,22 trilhões, da Índia em 4,04 trilhões, da China 6,05 trilhões e da África do Sul em 524 bilhões em 2010. Então, o grupo possuirá 40% da população mundial, juntos terão um PIB de mais de 40 trilhões de 85 trilhões de dólares. Né? Agora, é importante perceber que esses países não formam um grupo político, como, por exemplo, o Mercosul ou a União Europeia. Há uma politização do termo através da ação do Putin, da fala do Putin, em uma reunião da Assembleia Geral da ONU em 2007. Então vejam que a criação do termo é em 2001, com a publicação do Neil. Agora só há uma politização do termo em 2007 como um contraponto ao G7. A proposta é uma criação de alianças através de tratados de comércio, através de cooperação, e a proposta são tratados que vêm sendo assinados até mesmo antes de 2007, os tratados têm sido assinados tratados para alavancar o crescimento desses países desde 2002, né? E essa politização ela acontece em 2007 como contraponto ao G7. Agora, não há, por hora, nenhuma previsão, nenhuma proposta de nenhum desses países para a criação de um bloco como o Mercosul ou como a União Europeia. Tá? Quer dizer, aconteceram já várias cúpulas desse grupo. As cúpulas aconteceram em 2009 em Ekaterimburgo, na Rússia, em Brasília, em 2010, em Sanya, na China, em 2011, e em 2012 em Nova Delhi, na Índia. E em nenhum momento houve uma proposta de criação de um grupo político enquanto tal. A proposta é de criar parâmetros para uma atuação conjunta na arena internacional, de determinados assuntos, até porque não é em relação a todos os assuntos em que há um consenso de atuação na arena internacional, mas, acima de tudo, o fundamento que une esses países é um fundamento econômico. É de crescimento econômico, é de postura em relação ao comércio internacional, é uma postura na arena internacional, no que tange à economia e em alguns setores no que tange à política internacional. A principal decisão em Ekaterimburgo, em 2009, foi a de maior cooperação em termos de chefes de Estado e de governo, e defendeu uma arquitetura financeira e econômica reformada e mais democrática, uma arquitetura econômica e financeira internacional mais democrática. A segunda cúpula em Brasília, em 2010, se pronunciou a favor de uma ordem mundial multipolar e equitativa, se propôs a lutar por uma reforma da ONU e de lutar por uma posição maior na organização, mais especificamente para a Índia e para o Brasil. Todos dois demandam um lugar permanente no Conselho de Segurança da ONU. Né? E aí a briga fundamental é a reforma da ONU versus reforma do Conselho de Segurança. Os Estados Unidos, fundamentalmente, não aceitam a reforma do Conselho de Segurança se não for aceita uma reforma da Assembleia Geral da ONU. A Assembleia Geral da ONU ela estabelece atualmente um Estado, um voto. O voto não é proporcional. Portanto, o peso do voto dos Estados Unidos ou do peso de Burkina Faso ou de Lesoto é exatamente igual.
na Assembleia Geral das Nações Unidas. Há uma diferenciação de peso de voto no Conselho de Segurança, onde os 5 países que são os primeiros fundadores da ONU, lá no final da Segunda Guerra Mundial, têm o direito de veto. Né? Rússia, Reino Unido, França, Estados Unidos e China. E aí, o que Índia e Brasil demandam? Índia e Brasil demandam um lugar permanente no Conselho de Segurança. No entanto, não aceitam a proposta dos Estados Unidos referente à Assembleia Geral. Os Estados Unidos querem fazer um peso relativo do voto no que se refere à Assembleia Geral. Portanto, haveria um peso de voto diferenciado para países de acordo com a contribuição para a ONU, de acordo com o tamanho do país. Portanto, chegaria a que países como Estados Unidos, China, Rússia e mesmo o Brasil tivessem um peso maior na ONU do que Lesoto, Burkina Faso, Tuvalu, que são estados muito pequenos, territorialmente, em PIB, de peso na arena internacional. O Brasil e a China o Brasil e a Índia não concordam com essa modificação na arena internacional, na Assembleia Geral, não por conta deles próprios, mas por conta de outros países que são importantes como parceiros de Brasil e Índia e que não têm tanta expressão na arena internacional, que são países de território pequeno e que teriam menos peso, que teriam menos função na Assembleia Geral. Portanto, isso é um nó na questão da reforma da ONU, defendida por Brasil e Índia, e, atenção, tanto a China quanto a Rússia, que fazem parte dos BRICS, já têm assento permanente no Conselho de Segurança e tem também direito de veto. Então, essa é uma questão um pouquinho complicada entre os BRICS, e não estamos colocando nem a questão da África do Sul, que é mais recente dentro do grupo. A terceira cúpula aconteceu em Sânia. Ela marcou essencialmente a entrada da África do Sul, cobriu temas econômicos e financeiros, impulsionou projetos em agricultura, energia, ciência e tecnologia. Isso parece pouco, mas isso é um avanço muito grande, porque essa troca, principalmente de ciência e tecnologia, ela é vital para o estabelecimento desses países como potências dentro da arena internacional. Atualmente, a questão financeira, a questão de ter um PIB, de ter uma produção em dólares maior, ela está claramente vinculada a um controle de ciência e tecnologia, uma produção de ciência e tecnologia. Quem sabe mais, quem tem mais autonomia no que se refere à ciência e tecnologia, tem melhores possibilidades de chegar a um PIB mais avançado. Então, não é um passo fácil, é um passo muito difícil, mas é um passo bastante importante. E dentro dessa conferência em Sânia, se criou o chamado Processo de Pequim, que reforçou a cooperação na defesa da concorrência na arena internacional e uma demanda para que presidentes de bancos de desenvolvimento criassem uma base institucional para troca de informações, treinamento de corpos funcionais dentro destas instituições, e há um acordo tácito para a luta desses países no sentido de uma maior equidade no que se refere a tarifas alfandegárias na arena internacional e uma luta conjunta contra os subsídios que são dados principalmente ao setor agrícola nos países centrais, o que atrapalha muito aos países, aos BRICS na arena internacional. Quer dizer, na colocação de seus produtos no mercado internacional. As agriculturas são fortemente subsidiadas, principalmente nos Estados Unidos e na França. Isso faz com que produtos agrícolas desses países, desses BRICS, cheguem ao mercado internacional com menor competitividade. Não há como competir com agriculturas profundamente subsidiadas. E a última cúpula aconteceu em Nova Delhi, acabou de acontecer, a presidente Dilma, que esteve presente, aconteceu em Nova Delhi em 2012,
e a grande ação, até mesmo através da Dilma, dessa cúpula, a atuação da cúpula, foi da denúncia das políticas monetárias injustas, consideradas injustas, dos países desenvolvidos. E há uma pressão para que as potências ocidentais concedam maior direito de voto no Fundo Monetário Internacional aos BRICS. Tá? Essa é a grande decisão, a grande proposta estabelecida nos BRICS. Quais são, ou melhor falando, quais são os problemas para a ação dos BRICS? Os problemas são que outros países emergentes não elegeram os BRICS como liderança, não entendem os BRICS como liderança, ou seja, não delegaram poder aos BRICS para falar, para se pronunciar em nome de todos os países emergentes. Esse é o problema número 1. Problema número 2 são as diferenças internas. Há menos semelhanças entre os BRICS do que parece a uma primeira análise. Há diferenças bastante contundentes. E essas diferenças levam a determinadas questões entre os estados dos próprios BRICS, como, por exemplo, a questão de fronteira entre a Índia e a China. A Índia e a China têm questões bastante sérias. Tá? Tem a questão do Tibete, que é uma questão contundente entre a China e a Índia. A questão de fronteira entre a China e a Rússia são questões muito antigas, que vêm, algumas delas, da Idade Média, e que algumas ainda não foram solucionadas. Talvez o que tem menos problema com os outros seja o Brasil. Tá? Mas a Índia tem problema com a China, a Rússia tem problema com a China, e muitas vezes há um problema de empresas dentro de cada país com a China. Tá? Empresas que demandam uma determinada política interna de proteção ao produto em função da violenta concorrência dos produtos chineses. Isso a gente vê no setor têxtil, isso é muito sério, dentro do setor têxtil no Brasil, que sofre uma concorrência avassaladora dos produtos que vêm da China. E há uma ação diferente dos Estados Unidos em relação a cada estado. Por exemplo, há uma ação diferente, é muito diferente, por exemplo, em relação ao Brasil e à Índia, no que se refere a uma postura, uma posição dentro do Conselho de Segurança. Os Estados Unidos têm uma posição muito mais favorável à Índia do que em relação ao Brasil. Explica-se em função das questões dos Estados Unidos entre Índia, Paquistão, Afeganistão, uma proximidade com o Irã. A estratégia da Índia naquela região é extremamente importante para os Estados Unidos. Portanto, uma aproximação com a Índia é muito importante para os Estados Unidos. Portanto, uma ação dos Estados Unidos no Conselho de Segurança, ela será muito mais favorável à Índia do que ao Brasil. Portanto, essa ação não há uma ação clara dos Estados Unidos em relação ao grupo, em relação ao BRICS. Os Estados Unidos se refere a cada um dos países formadores do BRICS individualmente. E isso é um problema para, muitas vezes, a coesão dentro do grupo. E quais são as propostas gerais desse grupo? A democratização da arena internacional e uma reforma da ONU, a cooperação técnica e financeira entre os membros do grupo, um apoio aos países emergentes, a reestruturação do sistema financeiro internacional, sistema monetário internacional, principalmente da FMI, a questão do assento permanente do Conselho de Segurança, estímulo às transações comerciais, sem, no entanto, a criação de uma moeda comum como o euro. Não se tem essa proposta. De uma segurança energética, aí a questão das usinas nucleares, e uma busca de metas e propostas e ações comuns no sentido de um desenvolvimento sustentável. Então vejam que
as ações propostas pelo grupo, elas são muito mais na linha de meio ambiente, em termos de economia, em termos de ação conjunta na arena internacional, do que propriamente a criação de um bloco político coeso, que haveria uma interferência em cada política interna nesses países, e ainda não há, até não se sabe qual é a projeção a esse respeito no presente momento, não há nenhuma proposta da criação de uma moeda comum, nem mesmo de uma unificação tarifária entre esses países formadores do BRICS. Aliás, a proposta de criação de uma unificação tarifária ela é muito mais viável no presente momento do que a criação de uma moeda comum, até porque os exemplos do euro no presente momento não são os melhores possíveis. Certo? Então, agora nós podemos passar para as perguntas e as respostas das dúvidas de vocês. A primeira pergunta está aqui, duas perguntas. Já foram citados a África do Sul nos BRICS e em algum momento não foi citada nos BRICS. Por que a África do Sul ela é incluída e não é incluída? Talvez pela própria dubiedade da África do Sul. A África do Sul, em alguns momentos, ela atua junto com os BRICS, em outro momento, ela tem medo de ser engolida pelos BRICS. É só ver a diferença, por exemplo, do PIB entre a África do Sul e os outros países formadores do BRICS. Veja bem, a África do Sul, em 2010, ela teve um PIB de 524 bilhões, enquanto a China, de 6,5 trilhões, a Índia, em torno de 4 trilhões, a Rússia e o Brasil em torno de 2,2 trilhões. Então, o PIB desses países é incomensuravelmente maior do que o PIB da África do Sul. A África do Sul, embora ela tenha demandado uma entrada nos BRICS em 2011, ela ainda tem uma atitude dúbia em relação à entrada ou não. Então, essa atitude dúbia da África do Sul, que muitas vezes ela não faz um pronunciamento igual ou semelhante ou próximo dos outros países, leva a que haja uma dúvida, inclui-se ou não se inclui a África do Sul, até mesmo porque não há nenhuma questão formal em relação aos BRICS, não é uma entidade internacional que tenha sido criada formalmente. Depois, a segunda pergunta que está aqui é: você acha que o poderio militar desses países vai contar para o futuro? Porque destes, Brasil e África do Sul não tem um exército poderoso, nem... Deixamos aqui o resto da pergunta. Tá. Olha, vou ser muito honesta, não consegui ver o resto da pergunta, mas a questão militar está em pauta. Isso é importante, sim. O poderio militar, ele é uma questão sensível para o crescimento dos BRICS. Inclusive, há claramente no Brasil uma tentativa de renovação da indústria de armas. A nossa indústria de armas ela já foi forte. Nós, inclusive, fornecemos armas para o Iraque num determinado momento. Não que eu ache isso bom de ser lembrado, a gente forneceu arma para o Saddam Hussein, mas é uma questão de opinião pessoal. Mas, em termos de defesa, há uma proposta do Exército, há uma proposta da Aeronáutica, vemos claramente a Embraer, de renovação da nossa indústria de armas, porque ela é obsoleta, ela está obsoleta. Então, há uma busca de melhoria das nossas Forças Armadas, não só por conta de defesa de fronteira e tal, como para a criação de um poderio militar maior dentro desses BRICS. A questão da África do Sul é mais sensível, bem mais sensível, né? Até tem a ver com o que você mesmo já me perguntou anteriormente, que é essa questão da dubiedade da África do Sul, se ela está dentro ou não. Mas você está correto ao estabelecer a questão militar como um elemento importante
importante dentro do crescimento desses BRICS. A outra pergunta. Ocorreu uma crise de identidade dos BRICS voltada para ações ambientais. Será que isso é em virtude da falta de força que esse grupo tem no contexto mundial? Eu estabeleço muito mais uma questão de política interna do que de política internacional, nessa diferença entre países, entre os BRICS, no que se refere a questões ambientais. Tá? Ao contrário do que se imagina, a força desses países no contexto internacional é maior do que a propaganda o diz. Lembre-se que a mídia, ela constrói muita coisa. E a força de Estados Unidos, principalmente, e de França e de Reino Unido, no presente momento, ela é menor do que se acredita. Os BRICS eles estão crescendo, existe uma força crescente desses BRICS na arena internacional, principalmente no que se refere à questão econômica, e uma agenda minimamente comum na arena internacional no que se refere a esses países. Mas existem fissuras, sim, como eu já havia dito anteriormente, e que há problemas dentro da formação do BRICS e dentro da ação do BRICS, e essa questão ambiental é uma. E tem a ver com política interna, tem a ver com pressões, com grupos de pressão internos. Por exemplo, exportadores de madeira no Brasil. E esses exportadores de madeira são exportadores de madeira nacionais, vinculados a madeireiras muito fortes, que são quase todas elas asiáticas. Tá? E aí, não são chinesas, elas são coreanas, em grande parte, e o Brasil tem uma dubiedade muito grande a respeito de preservação da Amazônia e não preservação da Amazônia. No entanto, fica pé a respeito da questão da soberania brasileira na Amazônia. Nós somos disparado o maior país amazônico e nós fincamos pé a respeito da nossa soberania no território da Amazônia. Tá? Mas existe uma política dúbia no que diz respeito à exportação de madeira, preservação da Amazônia, não preservação da Amazônia. Já a questão da Índia é a questão dos rios. Tá? E a despoluição do Ganges é um problema sério. Como desvincular o Ganges de determinadas tradições religiosas milenares? Então, nós sabemos que o Ganges tem áreas muito sujas, muito poluídas, porque ali animais bebem, animais usam os rios para as suas necessidades e famílias inteiras tomam banho, e aqueles banhos que são banhos rituais, e o Ganges, em determinado lugar, é muito poluído. Então, e aí é uma questão interna, é uma questão de utilização interna, uma questão de modificação de mentalidade que não se pode mudar a curto prazo. E que não tem a ver com política internacional, tem a ver com questões estritamente internas. Então, eu não entendo muito bem essa crise de identidade por conta de uma fraqueza na arena internacional, no contexto internacional. Eu entendo muito mais essas fissuras por questões de política interna diferenciadas e questões de política interna que não serão coordenadas, pelo menos, até porque não é um grupo formal, até porque não existe uma instituição formalizada enquanto tal para BRICS, como existe o Mercosul, não existe nenhum tratado que foi assinado criando o BRICS. Então, uma coordenação de política interna, pelo menos até o presente momento, não é viável. Tá bom? Então, vamos dar um intervalo, um pouquinho de intervalo, para depois vermos os exercícios. Tchau, tchau.